Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo e neste momento eu quero mostrar uma situação que pode acontecer caso você faça a clonagem de um disco menor para um disco maior. De repente você tem um SSD de menor capacidade e você faz uma clonagem para outro maior ou um HD para SSD e etc. Eu vou mostrar aqui uma situação que aconteceu e que também pode acontecer com você, ok? Aqui na minha máquina, eu estava com um SSD de 240 GB, ok? E eu resolvi fazer a clonagem para um disco, para um SSD de 480, praticamente o dobro da capacidade. Porém, após terminar a clonagem, ele continua com os 240 GB, ok? Aqui ele mostra que eu tenho 222 GB, porém, esse disco aqui, ele é de 480, e o disco anterior era de 240 GB, ok? Eu tenho esse outro disco aqui que é uma unidade D, mas esse aqui é um outro disco separado, é um outro HD que eu tenho de 500 GB. O que interessa nesse momento é esse aqui, ó, que é o de 480, que agora está mostrando para mim que ele tem apenas 222 GB. Isso acontece porque, quando a gente faz a clonagem de um disco menor para um maior, a maioria dos softwares ele tem uma função que ajusta o tamanho da partição automaticamente. Porém, pode acontecer de nós não nos atentarmos a isso e não fizermos a expansão dessa partição e ela continuar com o tamanho exato do disco anterior. E é isso que aconteceu aqui no meu caso. Porém, eu já encerrei o processo de clonagem, já inicializei o meu sistema normalmente. E como que eu faço agora para resolver esse problema sem usar qualquer software adicional, apenas utilizando ferramentas do Windows? É muito simples. Vamos aqui em pesquisar, vamos digitar gerenciar, tem aqui ó, gerenciamento do computador, ele vai abrir para mim aqui essa outra tela. Aqui do lado esquerdo eu vou aqui na abinha gerenciamento de disco. Veja que aqui ele mostra para mim os dois discos que eu tenho na minha máquina, o disco 0 e o disco 1. Detalhe que essa nomenclatura aqui, disco 0 e disco 1, ele vai depender da posição onde o cabo SATA está ligado aí na sua máquina, no caso se for um desktop, né? Onde o cabo SATA estiver ligado. Então, lá na placa-mãe tem o SATA 1, 2, 3, etc. E essa ordem aqui, essa ordem da colocação dos cabos define se o disco vai ser o 0, vai ser o 1, etc. Aqui no meu caso, o meu disco de sistema é o disco 1, que é esse aqui, ó, o meu disco local C, tá? Esse outro disco que eu tenho de dados aqui não importa, esse carinha aqui, ó. Veja que eu tenho um espaço não alocado aqui de 224.9 GB, que ficaram perdidos aqui depois da minha clonagem, porque o meu disco anterior tinha apenas esse tamanho. Como que a gente faz então para resolver esse problema? Nesse espaço aqui que está não alocado, eu tenho duas alternativas. Eu posso criar uma nova partição aqui, esse meu disco ficaria dividido em dois, por exemplo, ou eu posso expandir essa partição utilizando o disco total apenas para o disco C. Se você quiser criar uma segunda partição, botão direito, novo volume simples, e aí você vai seguindo os passos e ele vai criar uma segunda partição, ok? No caso aqui, eu quero expandir esse disco, eu não quero criar uma segunda partição, até porque eu já tenho um outro disco. Neste caso, eu vou clicar aqui no disco C, botão direito, estender volume, vou clicar em avançar, ele vai me mostrar que o disco 1 tem um espaço disponível aqui para ser aproveitado, tá? Que é esse espaço não alocado que está aqui, ó, esse carinha. Vou clicar em avançar, vai mostrar para mim qual é o espaço que ele vai utilizar e vou concluir. E veja que aqui ó, ele já estendeu. Volto lá em meu computador e perceba que se eu atualizar aqui, ó, veja que está 222 GB, certo? Se eu clicar aqui e atualizar, veja que agora já foi para 447 GB, ou seja, agora sim ele está utilizando o tamanho total do meu disco. Legal? Pessoal, eu espero que essa dica tenha sido útil para vocês. Abraço e até um próximo vídeo.